Bom dia, pessoal. 7 da manhã, 7 horas. Vamos sair da cama, todo mundo. O dia está começando, meiozinho da semana. Agora só falta hoje, amanhã e depois para a gente chegar no tão sonhado, desejado e esperado fim de semana, né? Enquanto a gente sai da cama assim cedinho para começar o dia, as coisas continuam acontecendo no Brasil e no mundo. Ontem o Brasil tomou uma pancada da União Europeia, 12 dias depois da assinatura do acordo. Tem a notícia de que a União Europeia proibiu a importação de qualquer carne produzida no Brasil. E é fato que a gente aqui sempre fala do reacionarismo do agronegócio, mas na produção de grãos e de carne, o Brasil é um país que faz bonito para o mundo, né? A nossa carne chega a todo lugar, chega à Oceania, chega aos 5 continentes. E ela tem uma boa qualidade, mas ela, pelo que se viu ontem, não está enquadrada nos padrões de consumo do mundo civilizado, que quer se livrar de porcarias, de venenos que podem causar doenças nos seres humanos, né? E que sacrificam, inclusive, os próprios animais. E aí a União Europeia resolveu brecar a carne brasileira. O Brasil já sabia que isso podia acontecer, não foi surpresa para ninguém. E um acordo assinado, é a lição que fica, não garante nenhuma salvaguarda contra barreiras não alfandegárias, contra barreiras não tributárias, né? Então, o mundo vive hoje uma guerra comercial sem precedentes. Qualquer motivo vai ser um argumento a favor desse tipo de barreira, porque cada palmo desse mercado é disputado com gotas de sangue, né? Tem muita gente para vender e muita gente querendo comprar muito barato. E aí acontecem essas coisas. O governo brasileiro diz que vai reverter essa situação, mas a questão aponta, a proibição aponta para um problema estrutural do agronegócio brasileiro, que é o uso de produtos que lá fora já não é admitido mais. Então pode ser que o Brasil tenha que muito rapidamente os produtores brasileiros de carne e, por decorrência também os de grãos, pode ser que eles tenham que entender que essa dinâmica não é mais ditada pela necessidade imperiosa de produzir bois cada vez mais gordos, bagos de soja com mais 1 ou 2 grãos, uma hiperprodutividade que o Brasil já tem e agora precisa disciplinar, né? Mas o governo brasileiro diz que não é para se preocupar não, que essa commodity que é uma das principais da nossa pauta de exportações, logo vai estar liberada da Europa. Vamos ver. Existe um grito lá na comunidade europeia muito forte de países de agricultores que não querem de jeito nenhum abrir mão de subsídios estatais, como por exemplo os da França, que fizeram com que o governo francês se posicionasse o tempo todo contra esse acordo com o Mercosul. Essa é uma das coisas, uma das informações que nós temos hoje no programa. E a campanha do IP, hein? A campanha do IP chegou ao paroxismo, né, de uma coisa assim absolutamente nonsense, completamente desprovida de qualquer tipo de bom senso e começa a envolver autoridades. E que a gente suspeita, Cleitinho, Nicolas Ferreira, né, o vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo, que apareceu aí fazendo propaganda de IP. Agora fica aqui me perguntando, esse assunto está ensejando aí uma investigação psiquiátrica do país, porque não é possível tanta anomalia que a gente está vendo na internet alardeado como se fosse coisa normal. Gente que vê que um produto está vetado porque ele está contaminado por bactérias, de repente incentivando a população a usar. Nada explica isso a não ser 2 fatores. O primeiro é a má fé. O segundo é a burrice. Não tem nenhum outro fator que possa interagir com esse aqui na explicação de um comportamento tão estranho quanto o de certas pessoas que parecem descerebradas no momento em que o assunto é só a defesa da população contra um produto que é ruim, porque é fabricado em condições absolutamente indigestas, até de se ver, né, nas fotos que foram divulgadas sobre essa espelunca dessa fábrica, tá? Que mais? Nós temos hoje o Trump na China, né? Os 2 grandes bufões do mundo, Trump e Xi Jinping, que vão estar lá frente a frente discutindo como é que vão partilhar o planeta, né? É uma visita que tem um significado histórico muito importante a despeito da falta de seriedade dos personagens, né, envolvidos nessa história. E, bom, taxa das blusinhas, gente, vocês se lembram? A confusão que isso deu lá para trás, taxa das blusinhas. O governo insistiu em taxar porque disse que precisava estabelecer uma condição de equanimidade com o comércio formal, taxou, sofreu uma onda de pedradas e agora o governo volta atrás na taxa das blusinhas, né? Que não faz um ano eleitoral. E tem muita gente criticando essa volta atrás, as entidades que defendem os comerciantes estabelecidos, né? Aqueles que pagam imposto de importação e pagam também imposto de renda.
eles estão furiosos com essa volta atrás do governo, mas o governo está de olho, sim, na situação eleitoral. Agora vem aqui a questão. Se era para suportar um desgaste tão grande desse na ida e depois outro na volta, por que fez? Né? Menos de 2 anos depois, revogar uma medida como essa. E agora fica também a crítica de, o governo só se move por interesse eleitoreiro, essa coisa toda. E nesse assunto, por exemplo, não dá para a gente dizer que não é, né? Que não é, porque é. Enfim, esses são os assuntos em destaque na edição de hoje. A edição de hoje que está cheia de assuntos interessantes aqui. Nós vamos ter um desfalque no nosso time, porque hoje, pela primeira vez numa quarta-feira, não vamos ter o Lula. O Lula está trabalhando na apuração de uma outra matéria. Eu nem sei o que é, mas com certeza é coisa boa. E eu vou logo chamando meu companheiro Alex Amorim. Alex, bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, meu caro amigo Panuso, nossa audiência. Deixe seu like aqui no canal. E também, Panuso, pedir pro pessoal seguir ali o Papo Legal, o canal do ICL, do Desperta ICL ali, pra ter essa interação ao vivo com nós. A Fernanda, que tá aqui na redação, está encaminhando o link, então vamos ter essa interação ainda mais com a nossa audiência, Panuso. Você tá lá no Papo Legal, né? Conta para nós o que é o Papo Legal, porque a gente fica falando Papo Legal, as pessoas não entendem. O que é o Papo Legal, afinal de contas? Então, é uma novidade do ICL que lançou semana passada ali, onde o Eduardo Moreira lançou ali no N1, que são salas interativas onde a gente pode comunicar ali com a nossa audiência. Tem vários tipos de salas, até mesmo nossa audiência pode criar salas para ter interação entre eles. Eu mesmo criei a do Desperta ICL, que a Fernanda está divulgando aí no YouTube. Então é algo para ter mais proximidade com o pessoal da nossa audiência, do Brasil e do mundo ali. Então a gente consegue ter essa interação, seguir as pessoas. É meio com a nova rede social ali que o ICL está lançando. Eu já criei o @Alex do Desperta. Depois eu vou mudar, mas por enquanto é esse meu nome. O colunista, o Kleber Lourenço, já está falando ali, dando um bom dia também para nossa comunidade. Então é uma rede social nova ali que o ICL lançou e eu estou muito animado. Eu fico acompanhando o dia inteiro ali quando estou aqui no ICL, Panusa. Parece com aqueles fóruns de antigamente, né, que eram salas de bate-papo. Isso. Bem interessantes, onde havia interação. Eu ainda não fiz a minha sala, não, mas eu vou fazer também, viu, o Alex? E a sua tá populada? Muita gente já lá falando mal da gente? Sim, o pessoal aqui tá falando. Emília Anga mandando um bom dia direto de BH. Ô BH, saudade BH. Sônia Basque também. E GNA27 são alguns dos usuários que estão falando aqui. E o Eduardo Silva tá falando pra eu colocar Alex Baby Sauro no nome aqui do meu usuário. É bom, combina bem com você mesmo, Alex. Sim. Tô elogiando, tá? Tô elogiando, eu elogio. Eu era fã daquele dinossaurinho lá. Sim. E eu sou como é que era o nome do pai do dinossauro pequeno? É o Pai Sauro, eu não sei, Panuso. Pai Sauro, não sabe, né? Não é, também não é do tempo do Alex, não. O Alex é garoto, ele é novo, ele não é desse tempo. É o Dino, o Anderson falou. Dino da Silva Sauro, é isso. Isso mesmo. Bom, vamos lá, Alex. Futebol, Copa do Mundo, e aí? Neymar vai ou não vai? Porque eu estou vendo nos jornais hoje aqui, o Ancelotti já deu, ele que parecia tão decidido a não contratar o Neymar para essa Copa, ontem deu uma vacilada, já falou que não vai ser uma bomba no vestiário, né? Explica para nós quais são as chances do nosso queridíssimo Neymar ir disputar essa Copa do Mundo lá, porque o homem, não, uma coisa é certa, gente, vocês falam mal do Neymar aí, mas o Neymar tá jogando futebol de novo, hein? Nem parece esse garoto que nos últimos 20 anos deu só uma de malandro em campo, né, o Alex? Isso mesmo. Ele tá marcando, tá jogando partida inteira, olha, tá com disposição, hein? Pintou a Copa no Mundo, Neymar acordou, gente, acorda, Neymar. Isso mesmo, Panuso, lembrando que ontem o Ancelotti deu uma entrevista exclusiva ali nos canais e ele falou que viu essa evolução, que ele convocaria apenas o Neymar se ele estivesse bem fisicamente e jogando bem. E ontem ele mesmo soltou, ele na entrevista que ele estava falando ali, ele falou assim: Neymar é um jogador importante para este país pelo talento que ele sempre demonstrou. Ele teve alguns problemas e está trabalhando forte para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente. E ele falou que se não convocar ele pode ser uma bomba no vestiário, porque teve até uma notícia recente ali do Casemiro falando uma coisa do Endrick, falando que ele não é do grupo, meio que queimando o menino, nosso jovem Endrick, para convocação para a seleção, porque todo mundo ali do elenco quer o Neymar, a torcida, a CBF também já fez uma pressão, e até mesmo um deputado ali bolsonarista fez um encaminhamento para a CBF para convocar o Neymar. Então eu creio que, infelizmente, na minha opinião,
opinião. Se ele estiver jogando bem, ele é um bom nome para compor o elenco da seleção brasileira, que está bem escasso ali. Mas eu acho que o Ancelotti pode convocar ele se ele seguir jogando bem até ali a véspera da convocação oficial, que é no dia 18, na próxima semana, ali a partir das 5 horas da tarde, Panunzio. Você quer apostar que ele vai ser convocado? Eu não quero, porque eu vou perder. Esse é um jogo de cena. Todo mundo sabia desde sempre. Agora me espanta ver o Neymar ressuscitar desse jeito, porque não vinha jogando nada, né? O tempo inteiro. A vida do Neymar era só contar dinheiro, porque bola mesmo que é bom, você atrapalhava super dentro de campo, não ficava, não aparecia nas partidas. Agora virou um jogador disciplinado. Olha o milagre da Copa do Mundo, hein, Alex? Sim. Isso mesmo. Primeiro milagre depois do Jesus Cristo retornando, Panunzio. É o Neymar voltando a jogar bola. Milagre de Lázaro aí, viu? Levanta-te, anda, Neymar. Andou. Isso mesmo. Bom, vamos lá. O que mais nós temos aí, Alex? Perfeito, Panunzio. Ontem eu não coloquei na artezinha porque estava cheio de informações ali no mundo do futebol, porém ontem ocorreu 3 jogos ali da Copa do Brasil. O Internacional ganhou de 3-2 do Atlético e se classificou para a próxima fase. O Cruzeiro ganhou de 1-0 do Goiás e também se classificou. E o Fluminense ganhou de 2-1 do Operário, então nenhuma zebra, todos os grandes ali se classificaram. E hoje teremos 7 jogos. Juventude e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo, então vai com a gordurinha lá pro sul ali. O Vasco ganha de 2-0 do Paysandu. Não, ganha de 2-0, vai jogar hoje contra o Paysandu em casa. Curitiba e Santos 2-2. Mirassol e Bragantino. Teremos o jogo entre Ceará e Atlético Mineiro. Chapecoense e Palmeiras. E para finalizar, teremos o jogo entre Remo e Bahia, Panunzio. Muito bom, maravilha. Foi Campeonato Brasileiro. Pode falar, Alex. E para não deixar passando, tem uma informação aqui do futebol feminino. O União do Rio Grande do Norte e Atlético do Piauí entram em campo nesta quarta-feira às 4 horas da tarde na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina 2026. Foi a única informação que eu consegui desbravar um pouquinho aqui do futebol feminino, porém hoje não deixamos passar nada, Panunzio. E o Lândia? O Uberlândia eu tenho aqui, ó, tenho tudo na ponta da agulha. O Uberlândia vai jogar contra o Betim na segunda-feira, dia 18/5, às 7h30 da noite. Então, se você estiver esperando a convocação, deixa para outro horário, porque o jogo mais importante vai ser o Lândia contra o Betim, dia 18 de maio. E onde é que nós vamos assistir esse jogo aí, hein, Alex? Eu vou dar um jeito, a gente vai fazer um gato ali e a gente vai assistir, Panunzio. Tá bom, beleza, maravilha. Vamos ver o Bertinho dando uma surra no Lândia. Quer dizer, o Berlândia... Ao contrário, né? Ao contrário. Tá bom, é só isso por hoje? Apenas isso para um programa. E muito segue bom. Lá o Papo Legal do Desperte CL. Vamos nessa, Papo Legal, beleza, maravilha. Pessoal, eu tô falando, a criatura vai morder o criador. O Alex, um dia desse, não vai chegar, não vai conversar mais comigo. Vocês vão ver. Tá? Viu, Alex? Bom, pessoal, vamos lá então, vamos começar o dia vendo como é que está a meteorologia. Hoje nós temos um dia extremamente frio de novo aqui em São Paulo, vou botar o mapa certinho aqui dos anúncios, mas no país a situação é de calma. Olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui na parte sul é anúncio de tempo frio, tá? Geada lá na Serra Gaúcha, o que mais que é esse segundo aqui? Geada, né? São 2 anúncios, 2 avisos de geada no mesmo lugar. Aqui no interior de São Paulo, a baixa umidade do ar, sintomas crassos aí, né, de que nós estamos no outono. E também teremos frio aqui, ó, no oeste da Bahia, tá? Olha só, teremos frio e baixa umidade lá no oeste da Bahia. O outono faz isso com o país, olha, todo o centro-sul fica livre, né, da ocorrência de chuvas. Hoje só deve chover mesmo ali na calha norte do Amazonas, né, e assim mesmo não vai ser muita chuva. E a previsão do tempo, vamos para ela aqui, eu vou botar ela aqui na parte também, vocês podem ver, só chove na faixa verde, tá, que são as capitais do Nordeste, mais Vitória, no Sudeste brasileiro, e algumas capitais do Norte do país, né, que tem chuva, o resto não tem, tá? Lá em Porto Alegre o dia começou com 10 graus e vai até 20, e em Florianópolis começou com 13 e vai a 21, na Geladeira do Brasil, Curitiba, começou com 7 e vai a 21, e aqui em São Paulo começou com 11, mas estava, sensação térmica de manhã cedinho, parecia o Polo Norte isso aqui. São Paulo começou com 11, segundo o IMET, eu acho que começou com 10, tá? Ou 9, sei lá, sensação térmica minha, pessoal. E vai a 24 a temperatura hoje. Lá no Rio de Janeiro, o dia começa com 14 e vai a 28, e em Vitória começa com 19 e vai a 29. Em Belo Horizonte, a máxima será de 28 graus Celsius, em Brasília
teremos 30 de máxima com 20 de mínima, que já foi durante a madrugada. Em Goiânia, a mesma temperatura, também não chove. Em Campo Grande, 26 graus de máxima, dia que começa com 14. Em Cuiabá, a temperatura vai a 29. Em Porto Velho, vai a 30. Em Rio Branco, vai a 29. Nenhum desses lugares vai chover hoje, tá bom? Agora, daqui para frente, tudo que eu falar tem chuva no horizonte. Manaus, muitas nuvens, pancada de chuva 30 graus de máxima. Boa Vista, 32 graus, muitas nuvens, pancada de chuva. Não vou nem falar pancada de chuva, você já sabe que vai chover em tudo quanto é lugar. Macapá, 31 graus de máxima. Em Belém do Pará, 33. E em Palmas, Tocantins, 33 graus também. Agora Nordeste. São Luís do Maranhão terá 27 graus nas horas mais quentes. Teresina terá 33. Fortaleza, 29. Chove em todos esses lugares, tá? Em Natal, 28 graus Celsius, em João Pessoa, 29, em Recife também 29, Maceió, 29, Aracaju, 28 e Salvador, finalizando o circuito brasileiro aqui das capitais, 29 graus, chove também, tá? E eu deixei de falar de Vitória. Vitória, 29 graus, tem muitas nuvens na previsão, mas pode ter chuva também lá, tá bom? Daí para baixo, nenhum lugar do Brasil chove mais, ok? Vamos agora ver os destaques aqui. Na capa do portal do ICL, é o iclnoticias.com.br, e as manchetes que estão aqui estão se alternando, mas alguns assuntos estão sólidos essa semana, né? Essa história do detergente, por exemplo, já está desde o começo da semana nas nossas manchetes aqui. A falta de bom senso. Aliás, essa pessoa que você está vendo aqui, ó, ontem eu mostrei o vídeo dele falando sobre esse detergente IP. Esse cara aqui é o vice-prefeito de São Paulo, tá? Ele não teve o tirocínio, não teve a inteligência de se poupar do vexame, de estar indicando às pessoas algo que pode fazer mal à saúde delas, tá? Marca bem a cara desse sujeito aí, ó. Toda hora que você vir esse rosto aí, se lembre de uma pessoa irresponsável, tá? Que não tem um pingo de respeito pela sanidade alheia, mandando as pessoas usarem um detergente que está com risco de contaminação, tá? É o vice-prefeito de São Paulo, hein? Não é pouca coisa não, hein? Mas vamos lá, começa a primeira manchete, não é sobre isso, é sobre a questão da carne. 2 bilhões de reais em mercado que podem estar se perdendo para outros fornecedores por causa de substâncias que são antivirais e antibióticos que são usadas na criação dos rebanhos brasileiros. O governo, a comunidade europeia barrou essa carne lá e agora o governo está prometendo reverter esse veto às carnes de qualquer animal do Brasil, tá bom? Vamos começar aqui detalhando um pouco a manchete, porque esse assunto aqui é sério, pode provocar um abalo nas nossas contas aí, tá? Olha, o governo disse que foi surpreendido pela decisão da União Europeia, disse que vai negociar para resolver esse veto, tá? E, enfim, mas por enquanto não tem novidade nenhuma com relação a isso. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, esse assunto vai ocupar uma boa parte do programa de hoje, então a gente vai seguir adiante com as outras manchetes que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Vou falar agora desse irresponsável desse vice-prefeito de São Paulo, tá aqui, uma pessoa que, como eu disse, não tem nenhum apreço pela saúde da população, foi no afã de fazer média com esse bolsonarismo estupidamente burro e analfabeto que a gente vê graçando aí nas redes sociais, foi lá para a casa dele pegar o detergente enfim, e dizer assim, ó, é a mesma coisa que fazer uma confissão pública. Gente, vejam como eu sou uma pessoa completamente desprovida de bom senso. Olhem como eu sou ridículo. Vejam como eu sou pequeno. Vejam, percebam como uma pessoa como eu pode pegar algo assim completamente absurdo e transformar isso em assunto de debate público. Pois é, isso aí que o vice-prefeito de São Paulo fez, tá? E vai responder pelo que fez. Por quê? Porque está induzindo a população a cometer um erro, tá? Aqui não se trata de ser bolsonarista ou deixar de ser bolsonarista. Se esse detergente fabricado por um empresário bolsonarista fosse de boa qualidade, eu mesmo compraria, não tem problema nenhum lá em casa com relação a isso, tá? A questão é que o detergente é uma porcaria, tá? A própria fábrica notificou a Anvisa que começou um processo de inspeção que culminou com a retirada do mercado de vários lotes dessa substância aí que está na mão do vice-prefeito de São Paulo, tá? Então, tá aí a informação, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, ele está sendo acusado de publicidade abusiva, tá? E também podem responder contra isso, porque estão colocando em questão a saúde pública, Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, tá bom? Michele Bolsonaro
E essa é capaz de já ter lavado algum copo alguma vez na vida. Não sei se lava todo dia ou não. Diz que cuida da comida do Bolsonaro. A gente não sabe se faz ou não. Aquela assume um papel de esposa à moda dos anos 50 tão perfeito, mas enfim, entrou na campanha do IP também. Agora, como pode isso? Como pode tanta gente vir contrariar a lógica e o bom senso para colocar a população em risco, né? E quem mais? O ridículo velho da Havan, a mesma coisa. Estava calado há muito tempo, devia ter ficado calado, velho da Havan. Está passando vergonha em público outra vez, né? Se colocando ao lado de posições insensatas. O que você tem? Você que é um empresário tão bem sucedido, essa coisa toda, o que você tem contra o bom senso? Por que não respeita a saúde da população, né? Outros destaques aqui da edição de hoje, vamos lá. Creatina, o debate é eterno. Você usa creatina? Você faz esporte? Creatina faz bem? Creatina faz mal? Daqui a pouco, se nós tivermos tempo nessa edição, vamos falar sobre isso, mas se não tivermos, você já sabe que tem uma matéria sobre isso na seção de saúde daqui do iclnoticias.com.br, tá bom? Com relação à paranoia do hantavírus, né? Pela enésima vez consecutiva, os órgãos de saúde, de defesa da saúde global, vêm a público para dizer, olha, temos uma situação com hantavírus, temos casos confirmados, mas isso não dará numa pandemia global de hantavirose. Então pode ficar tranquilo, dessa vez quem descarta esse surto é a Organização Mundial de Saúde. Eu quero lembrar aqui que durante a Covid, essas entidades foram super responsáveis e logo no começo elas detectaram e alardearam o risco que a população mundial estava sofrendo em função do espalhamento do vírus da gripe, do vírus da Covid em 2019, né? Gente, e essa história do cão-ovelha, hein? E essa história do cão-ovelha? O Ministério Público está descartando que houve agressão, tá? Está descartando que houve agressão. E a gente se condoeu tanto com esse cãozinho, os meninos lá em Santa Catarina acusados, inclusive, de enfiar uma chave de fenda na cabeça do cachorro, e agora ficamos sabendo que o caso Orelha não era exatamente o que nós pensávamos, tá? Vamos discutir isso hoje também. E, olha, tem gente que em nome, né, da comoção, enfim, do sentimento de humanidade que permeia a alma humana, com relação a, por exemplo, a pets, né, tem gente que se aproveita disso para fazer um dinheirinho, tá? Olha só, a Polícia Federal está investigando fraude em contrato de castração animal no Rio de Janeiro. Agora, isso aqui, se botar uma lupa nesse assunto castração e pegar, tem uma lá em Minas Gerais, que é de um deputado também, que se botar uma lupa em cima, não sobra nada, tá? Não sobra nada. ONGs que fazem contrato de castração animal, agora no Rio de Janeiro. Quando você ouvir aqui a expressão Rio de Janeiro, pode saber que boa coisa não é. Infelizmente, no campo da política, o Rio de Janeiro não dá boas notícias para a gente, tá bom? E último destaque hoje é que naquela explosão que houve no bairro do Jaguaré, na zona oeste aqui de São Paulo, que foi uma explosão impressionante, né? Aquilo acabou colocando a Sabesp, né, que é a empresa que cuida de águas e esgotos aqui no estado de São Paulo, no alvo da investigação de parlamentares e também no Ministério Público. A Sabesp vai ter que responder pela conduta que levou àquela explosão que matou uma pessoa e feriu mais duas, né? Por um milagre, porque foi uma coisa horrorosa. E agora que você já sabe quais são os destaques, peraí, o Alex está me pedindo aqui para eu chamar a enquete. Qual é a enquete que eu não sei, Alex? Por favor, põe aqui para mim. Tá aqui, ó. Ciro Nogueira, palanque de Flávio Bolsonaro, pode ajudar? Sim, bolsonaristas não se importam com corrupção. Não, escancara ligações com corrupto, tanto faz. Isso aqui é uma pergunta para os bolsonaristas que estão nos assistindo, tá bom? É para vocês aí que estão em casa vendo o programa. Alô, bolsonaristas, respondam para nós. O Ciro Nogueira, se for ao palanque do Flávio, vai ajudar ou vai atrapalhar, hein? Então, 3 respostas para você. Olha, sim, porque bolsonaristas não se importam com corrupção. Não, escancara ligações com corrupto, tanto faz. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu votaria tanto faz, tá? Acho que o Bolsonaro está nem aí para corrupção. O Bolsonaro roubou relógio, o Bolsonaro fez rachadinha, o Flávio fez rachadinha, todo mundo na família. Comprar 107 imóveis, nos revelou a Juliana Dalpi, com dinheiro em espécie. Vocês acham que o Bolsonaro está ligando para corrupção? Estão ligando para a corrupção da esquerda. Aí não pode. Mas da direita pode roubar à vontade. Eu votaria tanto faz, estou dizendo meu voto. Não sei você. Mas se você quiser avaliar aqui a nossa enquete hoje, sim, Ciro Nogueira no palanque do Flávio Bolsonaro, não pode, porque os bolsonaristas não gostam de corrupção, né? Segunda alternativa, não, porque escancara ligações corruptas, então tanto faz. Responde aí, tá? Eu responderia tanto faz. Agora eu vou chamar
o meu querido amigo Kleber Lourenço. Bom dia, Kleber, tudo bem? Olha que bonito você aqui no telão, Kleber. Hã? Bom dia. Entrada diferenciada, você viu? Ficou bom isso aqui, gostei dessa posição. Ficou bacana. Alex, obrigado, viu? Vou fazer assim, porque assim eu não enxergo você aqui. E aí, Kleber, quais são os assuntos de hoje? Conta para nós. Vamos lá, Panuzio. Antes de tudo, bom dia para a nossa comunidade também. Só aproveitando a sua enquete, Panuzio, deve sair daqui a pouquinho no site, mas eu conversei com alguns membros da oposição e acho que nem eles saberiam responder essa enquete que você passou aqui hoje, viu? Na semana passada eu já tinha conversado com o Sócrates Cavalcante, líder do PL na Câmara, que havia falado que a operação contra o Ciro Nogueira não ia impactar na aliança com o PP, na relação que eles possuem com o partido, e que até, inclusive, não tirava do radar a possibilidade até mesmo de uma federação. Ontem, em entrevista à CNN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também fez declarações ali de apoio a Ciro Nogueira, porém, conversando com o líder da oposição na Câmara, o cabo Gilberto, que também é do PL, ele me disse, ele já mudou um pouco de tom, disse que, olha, o Ciro é alguém do Centrão, a operação deve ser feita, doa quem doer, e que ele sempre defendeu a punição de pessoas corruptas e que não ia mudar essa posição dependendo de A, B ou C. Então, até mesmo dentro da oposição, do bolsonarismo, há dúvidas de como eles poderiam responder essa enquete que você passou agora, Panunzio. Aliás, quem que fez a enquete? Foi você? Não fui eu. Quem foi? Conta pra mim. Foi o Zeda? Não, o Zeda tá de férias. O Zeda não, tá descansando. Deixa o homem descansar. Eu achei uma enquete muito inteligente essa, porque coloca numa encalacrada o eleitor bolsonarista, entendeu? Muito boa. Sim. Vamos ver, estou curioso para saber, porque a gente normalmente sabe, a gente intui o resultado das enquetes, né? Mas vamos prosseguir com a nossa pauta aqui. Isso. Eu quero saber, eu perguntei aqui para o Alex aqui se o VT já está pronto. Ontem houve uma escaramuça grande entre ontem não, foi anteontem, né? No Flow Podcast, o Ricardo Salles foi lá, machucado que está, porque não conseguiu o apoio dos bolsonaristas para ser candidato a senador de São Paulo, e desancou o porrete no Valdemar da Costa Neto e no PL, chamou o partido de corrupto, disse que ele tinha feito barbaridade lá no DENIT. E eu queria, em homenagem a isso que você falou, colocar esse trecho para a gente ver. Vamos ver? Antes de você continuar, Kleber? Então vamos lá, roda para nós, por favor, Alex. Só idiota acredita que o André do Prado vai renunciar para o Eduardo virar senador. Você acha que o cara, depois de 8 anos, ganha um mandato de 8 anos, vai renunciar para o Eduardo virar senador no lugar dele? E mesmo que renunciasse, nenhuma, mas por que não colocou o Melo Araújo? Não vai. Por que não colocou qualquer outro? Vai fazer isso. E tem uma outra coisa. Alguém falou hoje, tem um negócio que precisa ser dito. Alguém falou hoje, falou assim, não, o plano já está traçado. O André do Prado vai ser ministro dos transportes do Flávio, e aí o Eduardo vira senador. Deixa eu contar uma história para você. Quando o Tarcísio trabalhava com a Dilma, portanto, quem me fala do Alckmin, Tarcísio trabalhava com a Dilma, ele entrou no DENIT para fazer uma faxina na corrupção. Quem fazia a corrupção do DENIT no Ministério dos Transportes? O PL do senhor Valdemar. A turma do Valdemar é que roubava no Ministério dos Transportes e no DENIT. O Tarcísio foi lá e, pumba, fez uma limpa. Tanto que foram vários presos, né? Põe aí no Google, Alfredo Nascimento, não sei o quê, Ministério dos Transportes, Valdemar, Escambau, você pega os escândalos todos do Ministério dos Transportes e no DENIT. Tarcísio foi lá e fez uma limpa. Quando ele vem para ser candidato em 22 aqui em São Paulo, ele fala, no PL eu não vou me filiar, porque eu conheço essa turma, eu sei o que eles faziam no Ministério, eu sei o que eles fizeram no verão passado, eu sei o que eles fizeram no Ministério dos Transportes e no DENIT. Não me filio com esse pessoal, até porque esse pessoal queria continuar coladinho no Rodrigo Garcia do Centrão. Muito bem, Tarcísio não vai para o PL por causa disso. Aí passam-se os anos. Agora, Valdemar, com o discurso, nós temos a maior bancada, isso, aquilo, aquilo outro, tem que botar o André do Prado. Tá animado essa disputa aqui em São Paulo, hein? Clima agradável na extrema-direita, principalmente em São Paulo, Panunzio. Mas só seguindo com a pauta, aproveitando. Espera aí, Kleber. Só fazer um comentário aqui, assim, a gente não pode deixar dessa vez, pela primeira vez na vida, de dizer que o Salles não tem razão no que fala, hein? Né? É uma situação ali exótica, Panunzio. Assim, para ser bem econômico e conservador, é exótica a situação que nós estamos acompanhando no PL de São Paulo, no extremismo
como um todo em São Paulo, mas a gente pode ver que isso aos poucos vai se alastrando para o cenário nacional, principalmente com essa questão do Ciro Nogueira. A gente teve o Flávio tentando também se afastar de Ciro Nogueira, enfim, tudo muito confuso. Muito bom. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente estava falando, já vai para uma semana essa história do IP aí, né? Eu acho que nós já demos trela demais para esse assunto, viu, o Kleber? Porque o nonsense tomou conta da mente das pessoas, assim, a dissonância cognitiva parece evidente no Brasil. Pode ser que há de piorar essa situação, provavelmente hoje. Não duvido. Porque hoje a Anvisa vai decidir se mantém a suspensão dos produtos da IP, lembrando que a IP entrou com um recurso também na Justiça que suspendeu a suspensão dos produtos, e esse julgamento está previsto pela diretoria da Anvisa às 14h de hoje, então dependendo do resultado, muito provavelmente vai ser pela manutenção da suspensão da comercialização e também pelo recolhimento dos produtos do lote final 1 da IP, e isso pode acabar aumentando ainda mais o barulho e a confusão no entorno dessa história. Então a gente tem essa informação de que ainda hoje teremos uma decisão definitiva da Anvisa sobre isso, pode aumentar o volume da confusão. Beleza. Por acaso, a Anvisa não é aquele órgão dirigido por um bolsonarista? Não é o Barra Torres ainda, o presidente da Anvisa? Isso indicado durante a gestão Bolsonaro, então também coloca os bolsonaristas numa situação complexa e no mínimo confusa, assim como as ações que estão sendo apresentadas na Justiça vão colocar esses bolsonaristas também em situações no mínimo curiosas, para não dizer. Aí já avançando um pouquinho na pauta, a gente tem essas ações contra Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, Luciano Heng, o senador Cleitinho e também Ricardo Mello. Essas ações, algumas feitas pelo deputado Rogério Correia e também pela deputada Érica Hilton e também algumas ações também feitas em relação a São Paulo pela vereadora Amanda Pascoal, mas nesses dois casos em específico, tanto do Rogério Correia quanto da Érica Hilton, são ações que prometem ali também colocar em debate a responsabilização de autoridades públicas e figuras relevantes no debate público que ficam ali estimulando comportamentos no mínimo perigosos quando não beiram a delinquência. Nas ações que nós temos, por exemplo, do Rogério Correia contra Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro e as outras autoridades, fala sobre o direito da saúde e proteção do consumidor e também fala sobre os princípios da administração pública de legalidade, moralidade e interesse público, Panunzio. Nessas ações fala também, na ação contra essas autoridades, na PGR, fala também sobre o perigo para a saúde pública e infração de medida sanitária preventiva, já que a decisão da Anvisa buscava prevenir a proliferação de uma contaminação por bactéria extremamente resistente a antibióticos. Já no caso da ação da Érica Hilton, que é contra o vice-prefeito de São Paulo, o coronel Melo Araújo, que também fez aquele vídeo lamentável fazendo propaganda da IP e ali questionando a decisão da Anvisa, entra na seara da defesa ao consumidor e fala sobre uma ação contra a publicidade abusiva realizada pelo vice-prefeito de São Paulo, e aí cita os artigos do Código de Defesa do Consumidor de número 37, 67 e artigo 6º. Todos falam sobre a proibição de publicidade enganosa ou abusiva e também sobre a proteção à saúde e segurança do consumidor. Então essas autoridades agora vão ter que responder a essas ações que vão ser apreciadas pela Justiça e também vão ter esse primeiro julgamento de admissibilidade ou não, mas serão julgamentos importantes até para casos futuros, seja em relação à Anvisa, seja, tomara que não, mas vá que no futuro passemos por outra pandemia, porque tivemos, durante a pandemia, por exemplo, autoridades estimulando a violação de medidas sanitárias. Então, esse vai ser um caso muito importante caso avance na justiça brasileira, Panunzio. Bom, o vice-prefeito de São Paulo deu uma demonstração absurda de responsabilidade. Não sei se isso não é crime contra a saúde pública, porque a legislação de crime contra a saúde pública fala sobre medicamentos, mas essa é uma substância regulada pela Anvisa, como a gente viu, que tem por obrigação zelar pela rigidez pública, né? pela saúde das pessoas. Eu queria rever aqui o que foi que o Melo Araújo fez, para mostrar o tamanho da insensatez desse sujeito. Vou chamar, então, presta atenção no que disse o vice-prefeito de São Paulo, é uma autoridade que tem, pelo menos até onde a gente possa enxergar, tem ascendência sobre a população da maior metrópole ao sul da linha do Equador. Roda para nós, por favor, Alex. Aqui em casa, gente, é só produto IP.
Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com uma empresa 100% brasileira. Vamos nos supermercados, vamos comprar produtos IP. Quem tem produtos IP, posta no Instagram. Marca IP. Vamos mudar essa história. Vamos mostrar nossa força. Eu, se fosse fazer enquete hoje, eu ia perguntar, você acha que o vice-prefeito de São Paulo é, alternativa 1, burro, por não entender o que está acontecendo, 2, age de má fé por induzir as pessoas a erro, ou 3, as duas alternativas estão corretas. Essa talvez fosse uma boa enquete para hoje. Esse sujeito, ele está induzindo gente a adoecer, né? Não é pouco grave o que está fazendo, né, Kleber? Olha, Panunzio, eu já estou por aqui com essas situações que nós vemos reportando ao longo dos dias, porque de fato é uma marcha da insensatez absurda, né? Promover. Inclusive, é interessante porque numa das ações, essa do Rogério Correia contra Nicolás Ferreira, Michele Bolsonaro, o senador Cleitinho, fala inclusive sobre o artigo 132 do Código Penal, que é sobre expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo. Que é isso que essa gente está fazendo ativamente com esse tipo de publicação, esse tipo de estímulo à violação de recomendações sanitárias, não só da Anvisa, mas também da Vigilância Sanitária. No caso a de São Paulo, que também tem ali, está dentro do guarda-chuva do governador do estado de São Paulo, o bolsonarista de extrema-direita, Tarcísio de Freitas. Então, olha só, também mais uma coisa para dar um nó na cabeça dos extremistas. Por falar em bolsonarista de primeira hora, Tarcísio de Freitas, vocês sabem que a Sabesp foi privatizada. Foi privatizada no finalzinho de 2024. O governador falou que ia ser um negócio muito bom para a população, que não ia haver aumento de água, já houve, né? Água e esgoto em São Paulo. Aí, os técnicos dessa empresa provocam uma explosão no Jaguaré. Depois a Comgás veio dizer que estava junto. Não, a Comgás estava junto, não sei o que mais, vai pagar a pena também. Mas, enfim, fez o que fez ali. A queda na qualidade dos serviços prestados à população, desde o tempo que ela deixou de ser uma empresa estatal, é visível, né? É visível. E a ganância também, né? A ganância também. Só que agora a Sabesp vai ter que começar a prestar contas do que está fazendo para a população, não é, Kleber? Isso mesmo. As parlamentares, a deputada federal Érica Hilton e a vereadora de São Paulo, Amanda Pascoal, entraram com ações no Ministério Público pedindo algumas medidas das empresas envolvidas na explosão de casas em São Paulo, na Zona Oeste. Entre as medidas que estão sendo ali pedidas tanto da Comgás quanto da Sabesp estão o foco principal em garantir a reparação integral das famílias atingidas pela exposição ali à explosão, e também pede a reparação integral não só dos imóveis, mas também dos bens perdidos por conta da explosão, e pede também transparência nas investigações. Então isso é um requerimento de uma ação no Ministério Público feito pelas parlamentares para aumentar, inclusive, a fiscalização e a responsabilização das empresas envolvidas nessa verdadeira tragédia que ocorreu essa semana em São Paulo, Panunzio. Muito bom. Kleber, obrigado para você. Nós terminamos, né? Tem mais algum assunto, não? Você gostaria de chamar a atenção? Só chamar a atenção. Vou jogar lá no nosso canal do Papo Legal também algumas matérias para a nossa comunidade acompanhar também e que são bem importantes. Ontem tivemos uma decisão do Flávio Dino muito importante em relação ao orçamento secreto, às emendas parlamentares. Nessa decisão tem 2 pontos que eu chamo a atenção em 2 matérias que eu vou jogar lá na nossa conversa do Papo Legal, que é: Flávio Dino cobra explicações de Tarcísio sobre suposto acordo de emendas em São Paulo. O ministro do STF quer entender se o governo paulista esclareça a possível permuta política envolvendo o orçamento estadual. E uma outra decisão também pede que a Justiça Eleitoral fique de olho no uso das emendas parlamentares com fins eleitorais. A gente já falou sobre o estrago que isso causa, inclusive como isso ajuda na reeleição de maus políticos. Então, teve essa decisão do Flávio Dino ontem, vou jogar essas matérias para que vocês possam acompanhar. E um outro ponto importante é: o diretor ligado ao caso Master também foi responsável por homologar um acordo de uma ação que havia contra Roberto Campos Neto no Banco Central, antes de ele assumir a gestão do Banco Central. É um caso que instituiu um processo cambial de mais de 300 milhões de reais contra o ex-presidente do BC, quando ele ainda não era diretor da instituição. Então essas matérias vão estar lá no nosso canal do Papo Legal e recomendo a nossa audiência a acompanhar também, Panunzio. Muito bom, tá ótimo. Muito obrigado, viu, Kleber? Até amanhã, então. A gente conversa aqui às 7 e pouquinho. Até, tchau, tchau. Abraço, Kleber. Kleber sempre esperto e antenado com todos os assuntos que são pauta para nós aqui.
Pessoal, vocês acham que essa história do IP é o que pode haver de mais nonsense no país? Vocês estão enganados, tá? Ontem a Comissão de Segurança da Câmara aprovou um projeto que é um verdadeiro despautério, tá? É algo inacreditável o que a Comissão de Segurança Pública aprovou. Obviamente que é um local contaminado pela presença maciça de bolsonaristas, né? E aliás, eu vou pedir aqui pro Alex colocar na ponta pra gente o VT do Rogério, do Rogério Correia. Vou chamar agora, porque senão vai atrasar. Vocês vamos ver o que disse ontem o senador Rogério Correia, mas ainda falando sobre o IP. Depois eu vou falar sobre o FGTS para compra de armas. Bota aí o Rogério Correia, por favor. Parlamentares e outras lideranças, em especial, que têm muito acesso à internet, tem muitas pessoas que os assistem. E eles simplesmente estão mais uma vez fazendo como fizeram na época da pandemia, onde eles receitavam cloroquina ao invés de vacina. Agora parece que as coisas só pioram. Então, Nicolas Ferreira, Cleitinho, aliás, 2 mineiros, né? Dá uma vergonha danada disso, mas não é mineiro que assinou, só os 2 mesmo. Tem também o senhor Davan, e tem também, além dele, a dona Michele Bolsonaro, que também entrou como propagandista do IP. E qual que é o problema disso? Às vezes a gente acha que isso é hilário, mas acaba sendo sério. Porque como eles têm, dentro das redes sociais, e alguns são parlamentares, muita inserção, as pessoas acabam, algumas, confiando de que eles dizem alguma coisa que seja séria. E isso pode prejudicar a eles próprios, a família e, em especial, o sistema de saúde, né? A gente não pode deixar que sobrecarregue o sistema de saúde devido a irresponsabilidades e uma ideologização que não existe. Então, por isso, eu estou entrando no Supremo Tribunal Federal, aliás, já entrei para que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, entrei na PGR, para que ela represente eles no Supremo Tribunal Federal como crime, inclusive, contra a saúde pública brasileira. Gente, era só uma medida administrativa de um órgão que existe para proteger a população do que não é bom para a saúde dela, virou isso. O país está doente, só pode ser. Tem uma epidemia de dissonância cognitiva, né? E essa epidemia de dissonância cognitiva já existia no Brasil no começo dessa década aqui e levou ao que a gente viu, 711 mil mortes por uma doença que poderia ter matado só a metade da população. Por quê? Gente como Michele Bolsonaro, gente como enfim, esse povo todo que você viu aí, o Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, o Nicolas Ferreira, gente como o Cleitinho, está levando você a cometer atos que são contra o seu próprio interesse. Por quê? Porque conspurcam a sua saúde, porque prejudicam a sua saúde, porque podem te colocar doente, tá? É o que essa gente quer. Eles agem assim, eu acredito que não por um interesse ideológico, mas só pela perversidade de colocar as pessoas como você, por exemplo, em fria, né? Porque não há uma explicação para isso. Esse assunto até me irrita. Eu vou passar por cima do restante que está aqui na minha pauta, porque estamos dando trela demais para algo que não merece essa história toda. O que importa nisso é o seguinte, não seja estúpido. Não beba detergente, nem o IP, nem nenhum outro, tá? Se o cara for um bolchevique, dono da fábrica, não beba do mesmo jeito, vai fazer mal para a sua saúde. Não tome banho com detergente, banho com sabonete, sabe? Para os bolsonaristas precisa explicar, olha, a gente usa sabonete para tomar banho, não é detergente. A gente bebe outras coisas, leite, cerveja, mas detergente não se bebe. Até o que é bom, que não tem bactéria, faz muito mal para a sua saúde. Com bactéria é pior ainda, tá? Anota, bolsonarista, para você não fazer merda, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui com os nossos assuntos, que tem muito para falar e tem pouco tempo. Vamos falar de outro assunto nonsense, eu já anunciei, a Comissão de Segurança Pública aprovou o uso do FGTS para a compra de armas no Brasil, armas para matar, tá? Então, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador vai ser usado, se depender da vontade da Comissão de Segurança Pública. Eu tenho certeza que esse projeto vai acabar encalhado em algum escaninho lá do Congresso, usar o dinheiro do FGTS, dessa enorme poupança popular que é feita à custa do sacrifício do trabalhador brasileiro, para comprar arma, para matar gente. Foi o que decidiu ontem a Comissão de Segurança Pública. Veja o que disse a deputada Sâmia Bonfim sobre isso. Deputada, a Comissão de Segurança Pública acaba de aprovar um projeto que libera o uso do FGTS para aquisição de arma de fogo.
é revoltante, porque o FGTS é um fundo de garantia para os trabalhadores, para um momento de emergência, de necessidade, e não deve estar a serviço do lobby da indústria armamentista, porque é disso que se trata. Tem um conjunto de deputados aqui da Câmara que todos os dias atuam para ampliar a circulação de armas de fogo na sociedade, seja flexibilizando as regras, seja afrouxando as leis. Eu acho que agora eles passaram de todos os limites. Primeiro porque o fundo diz respeito a direitos trabalhistas, né, para ser um socorro ali para o trabalhador de um momento de maior dificuldade ou de investimento, comprar uma casa própria. Você perde completamente a finalidade do FGTS quando você utiliza isso para uma política supostamente de segurança. E por que supostamente? Porque os dados mostram que o aumento da circulação de armas de fogo na sociedade também acarretou em mais feminicídios, por exemplo. Praticamente metade dos casos de assassinato de mulheres no Brasil foi com a utilização de arma de fogo. A presença de uma arma de fogo aumenta em 70% a possibilidade de uma violência contra a mulher se tornar um assassinato. Por isso que é inadmissível, é revoltante, mas eles só fazem isso porque é véspera de eleição. Querem levar o debate da sociedade para o pânico moral, para saídas individuais, ao invés de trabalhar para aquilo que o Brasil de fato precisa. Gente, ontem, o primeiro egresso do bolsonarismo, integrante da Corte Suprema no Brasil, o ministro Nunes Marques, tomou posse do TSE. Foi uma posse muito concorrida, estava todo mundo lá, tinha Lula, tinha Flávio Bolsonaro, tinha um monte de gente lá. Sabe, assim, o comportamento do plenário dava uma dimensão da divisão da plateia ali reunida em torno dessa posse do Nunes Marques, né? E o que se espera de alguém que vem de um segmento, né, de um nicho de opinião pública que a vida inteira contestou as urnas eleitorais, contestou a credibilidade, a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, em nome, obviamente, de um golpe de Estado. Mas o ministro Nunes Marques foi eleito, foi indicado por pressão dessa gente, né? E o que os bolsonaristas esperavam dele é que fizesse coro com as queixas do seu grupo político. Mas ontem, na posse, ele fez uma manifestação, fez profissão de fé na qualidade do processo eleitoral brasileiro. Vamos ver como é que vai ser agora, porque só falta o TSE, de repente, começar a deixar aparecer arestas sobre a qualidade e a confiabilidade de algo que é inquestionável, que é a segurança da urna brasileira, né? Mas ontem, na cerimônia de entronização no cargo, o Nunes Marques fez o que se esperava dele institucionalmente. Ele falou bem do sistema eleitoral brasileiro. Vamos ver. A democracia brasileira possui muitos pilares institucionais, mas também repousa silenciosamente sobre o espírito público dessas cidadãs e desses cidadãos anônimos que dedicam seu tempo à realização do processo eleitoral. Além disso, o sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas. As insinuações sobre as eleições já começaram no campo bolsonarista, né? Afinal de contas, elas não decorrem de nenhum problema com as urnas brasileiras, porque esses problemas realmente não existem e não há ninguém que aponte qualquer problema, não há ninguém no sistema eleitoral que foi criado aqui no Brasil e que é exemplo para o mundo, né? Então vamos ver qual vai ser o comportamento do ministro Nunes Marques lá na presidência do TSE. Se por acaso ele tiver o comportamento que se espera, institucional, respeitoso de alguém, com isso vai estar se desarmando uma trincheira ou uma granada, né, com temporizador que foi armada pelo bolsonarismo para colocar nas instituições para destruí-las por dentro, que é a técnica que se usa para acabar com a democracia nesse momento da nossa história. Mas eu faço uma aposta aqui. Eu acho que os bolsonaristas vão se frustrar com o ministro Nunes Marques. Sabe por quê? Na teoria do discurso, o que a gente estuda no campo da comunicação é que é o locus, o local onde o discurso acontece, que molda a si próprio, ao próprio discurso. Então, o ministro Nunes Marques, nessa posição, está impedido de dar vazão a qualquer tipo de impulso golpista que se esperasse que ele tivesse, né? Acho que vai dar tudo certo, tá? Vamos aguardar para ver, porque nós temos aqui pela frente agora mais 6 meses até
as eleições e depois o período pós-eleitoral, em que muita coisa vai acontecer e que vai depender de um TSE que, a despeito de todas as qualidades da ministra Carmen Lúcia, na última gestão, ficou devendo muito para a população. Ficou devendo em agilidade, ficou devendo em rapidez. A gente viu o que aconteceu com o governador Denário, por exemplo, foi cassado depois de completar o mandato. O governador Cláudio Castro fez troça da Justiça Eleitoral, saiu um dia antes de ser cassado, né? Não se livrou da inelegibilidade. Mas pelo menos a pecha de ter sido banido pela Justiça Eleitoral, dessa ele se livrou. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu ontem com as carnes no Brasil. Nós temos 2 reportagens hoje aqui no site do ICL. Eu quero mostrar para vocês aqui, já no finalzinho do programa. Foi algo inesperado, algo surpreendente e algo que pode provocar um abalo nas nossas finanças, tá? Eu estou dizendo nas nossas finanças quando eu falo do Brasil, porque se essa carne ficar empacada por aqui, a gente vai ter que consumir e ela vem mais barata para o nosso prato. Mas isso não é vantagem nenhuma, porque afinal de contas o Brasil produz muito mais carne do que consome e precisa desses mercados. E até porque esse veto ocorre em um mercado que apenas 12 dias atrás firmou um acordo de livre comércio, né? E aí você vê que o comércio não é tão livre assim. O que diz a primeira reportagem? A decisão da União Europeia de excluir o Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal acendeu um alerta no agronegócio brasileiro. A medida pode afetar bilhões de dólares em vendas ao bloco europeu, especialmente nos setores de carne bovina, carne de frango e também mel. Mel entrou nesse negócio também. Somente em 2025, os países da União Europeia compraram 368 mil toneladas de produtos brasileiros ligados à carne, ao mel e ao frango, tá bom? Negócio que movimentaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Entre os produtos mais relevantes está a carne bovina brasileira, né, com exportações que renderam mais de 1 bilhão, e a União Europeia é o terceiro principal destino da carne brasileira. A carne de frango ocupa uma posição importante na pauta exportadora. Desde 25, as vendas ao mercado europeu chegaram a quase 800 milhões de dólares, tá bom? E qual é o motivo dessa restrição, o motivo alegado para essa restrição? A matéria aqui no site do ICL explica que a exclusão do Brasil da lista se relaciona às regras sanitárias da União Europeia sobre o uso de antimicrobianos na criação animal. É o que eu falei, antibióticos, que são contra as bactérias, e antivirais, que são contra vírus. Substâncias são utilizadas para prevenir e tratar doenças dos animais, em alguns casos também funcionam como promotores do crescimento na pecuária. A porta-voz da Comissão Europeia para a Saúde, que se chama Eva, é um nome tão complicado, gente, olha só, escreve assim, Hrncirova, deve ser Rancirova, não sei como é que fala, explicou que o Brasil precisará comprovar o cumprimento integral das exigências europeias sobre o uso desses medicamentos ao longo de todo o ciclo de vida dos animais destinados à exportação. Segundo ela, somente após essa comprovação é que a União Europeia vai poder autorizar novamente os embarques brasileiros. Em abril, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria proibindo a importação, fabricação, comercialização e utilização de determinados antimicrobianos usados como melhoradores de desempenho animal, incluindo a avoparcina e a virginiamicina, que são 2 remédios com os quais os europeus implicam lá. E o governo, aqui é a segunda reportagem, tá? O governo brasileiro está prometendo uma ação rápida para reverter esse veto da União Europeia a essas carnes brasileiras, tá? A matéria diz o seguinte: o governo brasileiro afirmou nesta terça ter recebido com surpresa a decisão e a manifestação foi feita em uma nota conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, Agricultura e pelo Desenvolvimento. A nota afirma que o Brasil vai adotar todas as medidas necessárias para reverter a decisão e garantir a continuidade das vendas ao mercado europeu. Abre aspas aqui para um trechinho da nota. O governo do Brasil prontamente tomará todas as medidas necessárias para reverter essa decisão, voltar à lista dos países autorizados e garantir o fluxo de vendas desses produtos para o mercado europeu. Foi o que disse o comunicado, né? E o governo informou que o chefe da delegação brasileira junto à União Europeia já tem uma reunião agendada para hoje, quarta-feira, com autoridades sanitárias da Europa. E o objetivo do encontro será buscar esclarecimentos sobre os motivos que levaram a essa suspensão, tá? E segundo o texto da nota, a decisão foi tomada após uma votação realizada no Comitê Permanente para Plantas, Animais, Alimentos e Ração da Comissão Europeia, que é responsável por atualizar a lista de países aptos a exportar produtos de origem animal
para a União Europeia. O governo ressaltou que, apesar da decisão, as exportações brasileiras seguem ocorrendo normalmente no momento em que a medida europeia, porque ela só entraria em vigor a partir de 3 de setembro de 2026. Então, daria tempo para trabalhar isso. Ocorre que os contratos de compra dessa carne são firmados com meses de antecedência, né? Porque precisa movimentar essa carga, precisa levar até o porto, precisa encontrar o navio para que isso chegue lá na Europa, tá? E sobre esse assunto, mais uma informação é que o governo brasileiro defendeu a qualidade do sistema sanitário animal, diz que não tem problema nenhum, tá? Segundo o comunicado, o Brasil possui um sistema sanitário robusto e de qualidade internacional reconhecida e é atualmente o maior exportador mundial de proteínas de origem animal. O governo também ressaltou que o país fornece produtos agrícolas no mercado europeu há cerca de 40 anos. Eu tenho aqui algumas dúvidas que eu vou esclarecer ao longo do dia de hoje. Eu gostaria de dividir com vocês essas dúvidas. A primeira delas é sobre a verdadeira razão por trás disso. Será que é mesmo o uso desses remédios, uso massivo? Será que todo produtor brasileiro, atento às condições impostas pelo mercado europeu, usa esses antibacterianos e antivirais? Né? Não sei. Me parece que há um conteúdo político enorme disso aqui para aplacar a xenofobia e os gritos todos dos agricultores, principalmente da França, né? que se levantaram contra a assinatura desse convênio com a União Europeia. Vamos ver o que vai dar nisso. Até porque, olha, tem outras reportagens aqui dizendo que, na verdade, essa situação não se sustenta por muito tempo, tá? Olha só, por exemplo, o que está aqui no UOL. Ó, suspensão da União Europeia à carne brasileira não tem como doar muito, é a opinião de um pecuarista brasileiro. Tá? Vamos ver o que diz essa matéria aqui rapidamente. A suspensão da União Europeia à importação de carne brasileira não deve se estender por muito tempo. Quem disse isso foi o pecuarista e analista de mercado Flávio Ábido, num canal do UOL. Ele disse que a medida só entra em vigor a partir de setembro, que o maior impacto tende a recair sobre a carne do frango. Acredita que a dependência europeia do produto brasileiro, no entanto, pode levar a uma revisão da decisão, porque eles precisam dessa carne lá, tá? Não é só o Brasil que precisa do mercado, os europeus precisam botar no prato essa carne toda. E o que ele disse? Ele disse o seguinte: a União Europeia hoje tem um problema muito sério na parte de produção agrícola. Realmente é deficitária, principalmente na produção de carnes. O impacto maior, teoricamente, que teremos a partir de setembro será na carne de frango, muito mais do que na bovina. Mas daqui até lá tem muito chão e nós podemos ter certeza de que eles podem rever. A diferença entre a carne de frango e a carne do gado para o europeu é que a do frango ele alcança com o dinheiro de classe média que ele ganha lá. A carne bovina é uma carne muito mais rara no prato dos europeus, porque ela é muito mais cara, né? O frango é, no mundo inteiro, a base da alimentação de proteínas animais, tá? Pessoal, olha, por hoje era isso. Não dá mais tempo de falar mais nada. Já são 7h58 e eu preciso encerrar o programa convidando vocês uma vez mais para assistir, estar conosco aqui no domingo, dia 17, às 8 horas da noite, porque vai haver o lançamento desse documentário muito legal, muito importante, que a Juliana e a equipe dela, o Igor e o Chico Otávio, fizeram, né, sobre esse achado que foi o arquivo revelado pela coluna da Juliana Dalpiva desde a semana retrasada aqui no ICL, ajudando a refazer, reconstruir uma parte da história da oficialidade que estava perdida durante os anos 70, em que alguns militares brasileiros foram fazer no exterior curso de tortura para ensinar para os brasileiros. Infiltraram gente em países estrangeiros para atuar como agitadores em situações de golpe de Estado, por exemplo, no golpe que depois o Allende em 73. E no dia 17, domingo, a Juliana vai contar tudo para nós sobre isso, esse achado, né, que altera e agrava a história da ditadura brasileira, tá bom? Se você quiser assistir, olha, está aqui, despertaicl.com.br, essa aqui é a chave do paraíso, é aqui onde você consegue buscar o seu convite, tá bom? Está aqui no meu telão. Deixa eu ver se nós temos audiência aí, Alex, ou não? Temos audiência? Acho que não, porque senão teria... Temos audiência, olha aí, o Desperta ICL com 22.492 espectadores ao vivo neste momento, batendo toda a concorrência sem dó nem piedade, tá? Obrigado a você que nos possibilita o prazer dessa surra. E aqui o resultado da enquete, tá? Ciro Nogueira no palanque do Flávio Bolsonaro ajuda? Sim, não se importa com corrupção, 51%. Eles falam tanto de corrupção, né? Corrupção!
fosse uma palavra maldita, mas não se importam com ela. Eles podem roubar. Corrupção é o roubo praticado por eles. O roubo praticado por eles é santo. Sim, então não se importa com a corrupção 51%, tanto faz 28%, não, porque escancara tudo, enquete completa com 2.200 votos. Muito obrigado para você que votou, tá? Então fica aí, bolsonarista não liga mesmo para corrupção, na opinião da nossa audiência. Bom dia para você, um abração. Amanhã, quinta-feira, a gente está aqui às 7 horas em ponto. Tchau. Mais um capítulo do que a ditadura tentou esconder vem à tona. Registros inéditos mostram viagens à Europa que ajudaram a montar a ciência da tortura no Brasil. Nomes reais, ações, pagamentos. Entenda como operava essa máquina de violência que tinha até ajuda internacional. No dia 17 de maio, domingo, 8 horas da noite, não perca a estreia de Bandidos de Farda, o novo original do ICL, comigo e com os jornalistas Igor Melo e Chico Otávio.